Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Palmeiras e Bragantino. Palmeiras tropeça em casa contra a equipe do Bragantino. Bragantino chegou a sair atrás do placar e conseguiu empatar com o Juninho Capixaba, marcando um lindo gol aí de placa, né? Igualando o placar 1-1. Palmeiras desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai ficando com 14 pontos e o Botafogo líder com 15. Lembrando, o Botafogo ainda joga nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro e pode abrir 4 pontos de diferença para a equipe do Palmeiras, galera. E vamos acompanhar mais um linha de passe do ESPN falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Palmeiras e a equipe do Bragantino, jogo que foi no estádio do Allianz Parque. Galera, você que tá chegando, dá aquela moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreve e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Claro que o Abel sai bastante decepcionado, porque deixou escapar 2 pontos, né? A torcida também certamente imaginava conquistar os 3 pontos, mas foi assim, eu até pegando as 2 goleadas do Palmeiras, eu acho que são goleadas com atuações de níveis muito diferentes. O jogo que o Palmeiras fez contra o Grêmio foi uma das melhores atuações do Palmeiras sob comando do Abel Ferreira. Hoje o jogo não foi um jogo ruim, não. Acho que dos 2, inclusive. Não acho que o Palmeiras tenha jogado mal, meteu 2 bolas na trave, finalizou mais de 20 vezes, mas do outro lado você teve um grande time. E um time corajoso, porque, sinceramente, depois daquela atuação, ver o Bragantino jogando como jogou, no começo da partida fazendo até melhor que o Palmeiras, naqueles 10, 15 minutos iniciais. Depois acho que o Palmeiras toma mais conta do jogo, mas fica um jogo com chances dos 2 lados praticamente o tempo todo. Então eu acho até que, olhando para o que foi a partida, o 1-1 não é um resultado enganoso, não, apesar das 2 bolas na trave e das defesas que fez o goleiro do Bragantino. Eugênio Leal, boa noite, tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, Jean, Bubu, professor, fã de esportes. O Fluminense venceu, o Fluminense se aproximou do Palmeiras, né? Diminuiu a distância para o Palmeiras. O Botafogo, a gente precisa saber ainda do resultado do Botafogo amanhã. Para quem olha o resultado esperado, venceu 2-0. Talvez até alguns esperassem um placar maior. Um resultado construído com um gol no início e um gol no segundo tempo, no início do segundo tempo. Um no início do primeiro, outro no início do segundo. Só que o jogo não teve nada de Fluminense. Especialmente no primeiro tempo. Foi um jogo que o Fluminense sofreu demais, com desfalques. Acho que o Diniz está sendo obrigado a usar tudo que tem no elenco e adaptar funções dentro do que ele tem. Ele termina o jogo hoje com o Nino, Manuel e David Braz. Uhum. O Nino fazendo um lateral direito ali, porque ele traz o Guga para a esquerda, porque o Marcelo não aguentou 90 minutos. Até porque ele teve que correr mais do que nunca. Correu demais hoje. Mas o Fluminense, no primeiro tempo, não conseguiu fazer as trocas de passe que a gente está acostumado a ver. Não conseguiu recuperar a bola no campo de ataque. Deu espaço demais. O Guga sofrendo muito com o ex. E aí o jogo passa. Tanto que o segundo gol do Fluminense é um gol que sai de uma troca de passes mais curta. A gente viu pelas chances criadas, oportunidades, bola na trave. Alejandro desperdiçando no fim ali. Grande jogada do Sacha naquele contra-ataque, né? E então poderia ter sido um placar 3-3. Foi um jogo, nesse ponto, eu brincava aqui também, um pouco europeu, né? Um time italiano contra o time austríaco, né? É o time da Red Bull, né? Contra um time tradicionalmente da Itália, né? Parecia um jogo europeu, técnicos modernos, com a filosofia que hoje tem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Bragantino. Mas teve lei do ex para variar, né? Já que a gente está falando dos 2 times, né? O Arthur estava na cara que ia fazer um gol hoje. E o Arthur é uma coisa positiva das últimas semanas do Palmeiras, né? Como o encaixe dele nesse time foi tão rápido, tão perfeito. O Palmeiras continua muito bem, fora de campo, cirúrgico, ao buscar novos jogadores, talentos, né? O Arthur já era um jogador que despontou muito bem, tanto que já tinha tido uma passagem anterior pelo Palmeiras, só que ele teve uma estagnação ali, né? Ele não explodiu, não evoluiu como se imaginava quando o Bragantino o contratou. E agora é um jogador realmente mais forte, ele está melhor fisicamente, a intensidade que o time do Palmeiras tem bastante, ele reproduz. E essa bola do Palmeiras, a bola parada, né, que é mortal. A gente vê os gols, são muito parecidos, né? Dessa vez o gol foi no outro lado, né? É comum o Palmeiras fazer o gol que favorece a cobrança batida do canhoto.
era o Scarpa, era o Veiga, que é do outro lado. Dessa vez você vê, muda o posicionamento, mas o Palmeiras consegue dar uma casquinha na primeira trave, se não é um lance direto, tem alguém na segunda trave para empurrar a bola para o gol. No caso, o mesmo Arthur, né? Do último gol. E o Arthur, ele no gol anterior, ele saiu para comemorar com o Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel, responsável pela bola parada. Contra o Grêmio? E ele falou assim, fica nessa posição que você vai fazer o gol. Foi o que aconteceu. Ele fez o gol e saiu correndo pro auxiliar do Abel. E você vê aqui, ó, um jogador aqui aí na segunda trave. Quer dizer, quem é adversário do Palmeiras tem uma obrigação primeira, antes de qualquer coisa. Marcar a segunda trave. Pegar a bola parada e mapear cada jogador do Palmeiras. São várias, é que não dá, eu acho que é difícil demais mapear pela alternância de jogada, de escanteio especificamente, eu tô falando, que o Palmeiras tem. É muita variação, realmente. E a gente percebe, inclusive, a gente fez isso, o Renato Rodrigues fez isso uma vez, pegando vários lances num mesmo jogo e mostrando essa alternância entre os trabalhos que o Palmeiras faz quando tem a cobrança de escanteio. E acho que até pegando isso como base, eu consigo ver a decepção evidente do ponto de vista dos 2 pontos perdidos. Aí é claro que existe uma decepção. Em relação ao jogo jogado, aí está muito em cima do que o Celso falou, porque não é que o Palmeiras também jogue todas as partidas do jeito que jogou contra o Grêmio. Contra o Grêmio foi um negócio absurdo, foi muito acima da média do próprio Palmeiras. O Palmeiras é um time confiável, é um time que, em geral, cria muitas chances e acho que hoje, de novo, criou. Foram mais de 20 finalizações, 2 bolas na trave, a defesa do Cleiton na bola do Endrick lá no finalzinho. Essa daí que foi uma baita defesa também. Então, assim, o Palmeiras teve muitas oportunidades para fazer seus gols, mas ressalto, o Bragantino também teve as suas oportunidades, claro que menos, é normal que sejam menos as oportunidades do Bragantino, mas teve, inclusive, no final, a chance com o Alejandro até de vencer a partida. Por isso que eu acho que, nesse sentido, pelo que você esperava do jogo e pelo que o Bragantino produziu, eu acho que o empate... A frustração é mais pelo resultado, então, isso, do Palmeiras. mais pelos 2 não pontos. Pelo futebol, pelo desempenho. Agora, eu só acrescento a isso, Abel, o fato de que o Palmeiras não poupou. Ninguém, né? Os 2 titulares fora desse jogo estavam... Mas você não achou que ele tirou cedo demais Dudu e Rony? Então, mas até nisso, né, Eugênio, eu acho, e é sempre assim, acho engraçadas as escolhas que ele faz também, é que é difícil discutir. Porque ele ganha apostas. O Abel, as decisões ele dele. sempre ganha todas as apostas. Agora, ele, acho que assim, é algo que ele sempre faz. E talvez hoje ele até não tivesse feito e tirado. O Rony não tá o mesmo desde que voltou da lesão. O Dudu, sim, acho que faz muita diferença. Quando você tira o Dudu para colocar o Breno, a diferença é muito grande. Mas é algo que ele faz também em todos os jogos, né? Mas eu achei que foi muito cedo nesse jogo. E é um jogo que não estava definido, né? Porque normalmente o Palmeiras faz o resultado e aí começa a poupar. Mas mais esse não era o caso hoje. Acho que eles não estavam funcionando, né? Eu acredito que ele queria ganhar tempo com isso. Quanto antes ele tirasse, mais ele ia apresentar uma solução para o jogo. São 78 gols esse ano e 20 deles nas mais diversas bolas paradas. Você pode pegar, por exemplo, a questão do zagueiro, né? Sempre haverá um zagueiro. Quando não é o Gomes, é o Murilo. Quando não é nenhum dos dois, é o Luan. O Luan tem jogado um pouco e hoje mandou uma né? cabeçada na trave. Então, é uma jogada, tem muito mérito nisso, né? Não é aquela coisa que a gente fala da bola parada, ganhou por causa de uma bola parada. Não, o Palmeiras tem várias bolas paradas. O Palmeiras tem um leque de bolas paradas. Isso é trabalho aplicado. A gente até conversava isso antes do programa, né, professor? Imaginando o quanto isso deve ser treinado. Exaustivamente. Porque tem cobrança no primeiro pau, cobrança no segundo pau, gol com cabeçada direta, gol com casquinha, como foi o de hoje, né? Que o Gustavo Gomes cabeceia para o Arthur fazer no segundo pau. Ano passado, quando o Scarpa cobrava muito, houve vários gols de escanteio do Palmeiras em que não era a bola cruzada direta, ele trocava um passe, né? Antes de cruzar a bola. Tem um escanteio curto ainda. Escanteio curto, exatamente. Ainda então, tem. Tem de tudo. Muito. Tem de tudo. É difícil para o adversário marcar. Mas quando você disse que a troca foi feita cedo, voltando a falar das trocas, o professor falou aqui, mas eles não estavam funcionando. Eu vi que você fez uma cara assim de quem discorda. Porque eu discordo, porque assim, acho que não eram só eles que não estavam funcionando. Não, e até... Não o time como um todo não estava do que jogou. E é claro que tem muito mérito do Bragantino nisso. Mas é que eu acho que um jogador como o Dudu
Exato. Pode não ter funcionado no primeiro tempo, mas a gente sempre espera que vá funcionar em algum Em um momento. lance ele pode decidir o jogo, é isso, né? E não é que ele também, assim, acho que assim, ele é perigoso. Ele tá com a bola, mesmo no jogo em que ele tá abaixo da sua média de rendimento, ele é sempre mais perigoso, em geral, do que os caras que vêm do banco. Em relação ao Rony, eu acho que ele ainda, de fato, não atingiu o nível que a gente está acostumado a ver, apesar de muito empenho, de muita entrega. E aí você tinha, né, principalmente o Flaco Lopes, que estava rendendo muito bem, aí você poderia fazer essa troca. Tem o Endrick, que a gente sabe que tem muita qualidade técnica, né? Não se discute a qualidade técnica do Endrick, então ele podia fazer essa troca. Mas eu acho que assim, o Abel ele poupa muito também durante os jogos. Porque se a gente for olhar, o Palmeiras, agora eu tenho até dúvidas do que ele vai fazer. Embora ele poupe sempre durante os jogos, justamente fazendo isso que o Eugênio falou, ou seja, chegando aos 20, 25, ele muda 3. Já com uma vantagem 4, no jogo. em geral já com uma vantagem. Mas assim, será que ele vai com todos os titulares diante do Fortaleza? Depois, no final de semana, tem o jogo contra o Santos na Vila, um clássico. Exato, no sábado, que é mais cedo, inclusive. E se você considerar que ele vem jogando com os titulares todos os jogos, praticamente, eu acho que dificilmente ele não vai mexer, pelo menos em, sei lá, 2, 3 peças, claro, diferentes das que ele foi obrigado a mexer hoje. Você acha que ele vai poupar na Copa do Brasil? Não sei. Pode poupar algum outro jogador? Não sei. Eu acho mais provável que às isso vezes, aconteça contra o Santos. talvez, em alguns momentos, não é exatamente poupar, né? É colocar um jogador que fisicamente está melhor para aquele jogo, naquele momento. Porque há um desgaste grande para todo mundo. A Copa do Brasil chegou naquele estágio em que, digamos assim, por conta do nível do adversário, e o Palmeiras ser um adversário de respeito, não dá para tirar o pé. Não são aquelas fases iniciais da Copa do Brasil eu em acho que há posições e há posições no Palmeiras. Por exemplo, Luan e Murilo. Você pode alternar. O Vanderlan, porque eles vêm jogando muito bem. Mas o Vanderlan também dá uma entrega, sabe? Tava jogando muito bem, inclusive, né? Antes do Piquerez voltar ao time. Quer dizer. Acho que são características um pouco diferentes, mas há algumas situações do jogo que ele pode... Opa, vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez? O próprio centroavante. Centroavante tem A várias questão, opções. eu acho que pega muito com o trio de meias lá, né? Porque os volantes também você pode fazer mudanças. Hoje o Fabinho entrou, enfim, claro que o Zé Rafael faz muita falta. Mas a grande questão, eu acho que é o trio de meias. Então, eu estou falando do Dudu, do Veiga e do Arthur. Nesses três, a mudança, ela parece ter um impacto maior no time se você causa uma diferença tirar maior, qualquer um deles hoje, né? Eu queria abordar um pouco o assunto do Zé Rafael, até que ponto fez falta, até que ponto o Fabinho está ou não pronto ainda para jogar no nível que o Abel Ferreira exige desse time. Antes disso, só os números do jogo, para a gente continuar a nossa análise desse empate. 1-1 entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Bragantino que com esse empate é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. São 3 empates seguidos agora. 3 seguidos, mas 4 no total, né? Uma vitória que foi na primeira rodada contra o Bahia, tem 4 empates e uma derrota. Tá aí, ó, posse de bola maior do Palmeiras, 58-42, a porcentagem. Chutes certos, olha, 22 chutes, é o que o Jean Oddi falava. Muitas finalizações do Palmeiras, como sempre, né? Mas 6 certos. 4 grandes chances contra 2 do Bragantino e aí ações na área rival também chama atenção. 34 ações na área rival. Os números de escanteio sempre Outra coisa muitos. importante, a gente fala tanto do escanteio forte do Palmeiras, você ceder 15 escanteios pro Palmeiras, né? São 15 riscos. Uma coisa quando você vai enfrentar o Palmeiras. Primeiro, tente evitar o escanteio. Pense que é aquele antigo torneio início, né, professor? Quando você não poder, faça qualquer coisa, não tome gol e não jogue a bola para escanteio. E quanto mais escanteio, mais o Palmeiras vai variando, vai procurando a variedade. Onde é que está a brecha para fazer gol nesse adversário? Lembrando que nas grandes chances não entram as bolas na trave, né? Também tem isso. Tecnicamente, bola na trave não. Você pode pôr mais não uma tá pro Palmeiras, então. Pode colocar as duas bolas e na trave. E a do Arthur. Então são 6, se a gente considerar. Até que ponto você acha que fez falta o Zé Rafael? O Zé Rafael tem jogado muito bem. Agora, eu não consigo atribuir esse resultado e o fato, enfim... Galera, agora, né, o Palmeiras, quando perdem, sempre querem ficar arrumando desculpa, porque jogador X não estava, jogador Y não estava. Assim, o Palmeiras vai ter que lidar com isso na temporada, isso daí é normal. Todo clube, né, é que quando joga sempre com os mesmos jogadores, um jogador ou outro que entra, acaba que não encaixa. Às vezes acontece o jogador encaixar, a equipe jogar muito bem, não foi o caso hoje do Palmeiras, né? O Rony, né, por não ser um jogador técnico, né, a diferença dele por Veiga é isso, o Veiga é técnico,
E já o Rony é um jogador de disposição física, é um jogador que se entrega muito em campo. Teve lesão, não consegue retornar no mesmo nível que ele estava. Já o Rony, o Veiga não. O Veiga tu vê que é um jogador técnico, voltou bem, voltou fazendo gol. Entendeu? Não pode. E falando também sobre poupar na Copa do Brasil, isso daí é um absurdo. Se o Abel Ferreira fizer isso, na minha opinião, se o Abel poupar contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, na minha opinião, ele vai estar menosprezando a equipe do Fortaleza. E ele pode pagar um preço caro por estar fazendo isso. Porque a equipe do Fortaleza é uma equipe que sabe jogar. E se o Palmeiras vir de sapatinho alto, vai ser desclassificado na oitava de finais. Não faz sentido nenhum a equipe do Palmeiras poupar jogador na oitava de finais da Copa do Brasil. Não é... Pô, tá pensando o quê? Que é a primeira fase? Que você tá jogando com a equipe de terceira, quarta divisão? Não. Fortaleza é equipe de primeira divisão, é uma equipe forte. Não vai ser assim tão fácil como tá pensando. Entendeu? E eu não acredito que o Abel Ferreira vai fazer isso. Vai poupar jogador na Copa do Brasil, oitavas de finais. Não faz sentido nenhum isso. É 100% que ele tem que levar do time dele. O que ele tiver de melhor ele tem que levar nesse jogo contra a equipe do Fortaleza, galera. Esse empate aí normal acontece, né? O torcedor quer que a equipe ganhe todos os jogos. Um jogo ou outro vai acontecer, né? E assim não foi nem uma falha, porque pô, o Juninho Capixaba fez um lindo gol, né? Não tem como você pegar e falar que é falha do... Não foi falha. Mérito do time do Bragantino. Entendeu? O Palmeiras não entregou o que poderia ter entregue. Claro, perdeu chances. O Palmeiras teve chances de sair até com 3 gols desse jogo. Mas acontece, nem todo jogo a bola vai entrar. Nem todo jogo. Entendeu? E eu falo, o Abel Ferreira faz falta na beira do campo. Esse negócio do Abel todo jogo tomar cartão tá demais. Tá demais. Ele cobra o jogador. Será que alguém da diretoria cobra ele? Se não cobra, deveria cobrar. Porque é excesso de cartão. Você tem um campeonato com 38 rodadas, um cara ficar 10 rodadas fora, eu acho, na minha opinião, um absurdo, muita coisa. O cara ficar tanto tempo fora. Entendeu? Ficou 5, pra mim já é muito, não deveria nem ficar. Pra mim, o técnico tem que estar sempre na beira do campo com seus jogadores. Se tiver que reclamar, reclama com os jogadores ou tem que saber reclamar. Porque do jeito que ele reclama não dá. Né? Mas na minha opinião o Palmeiras ainda é muito favorito no Campeonato Brasileiro e na minha opinião também na Copa do Brasil a equipe do Palmeiras é uma das equipes mais fortes e favorita também ao título. O Abel Ferreira, ele é um tipo de técnico que ele sabe quando ele sabe que as coisas não estão indo bem, ele dá um passo atrás para depois dar outro passo à frente, né? Ele não é aquele cara que tenta atropelar processos, né? E por isso que o Palmeiras tem essa constância muito grande, todos os anos chega em títulos, né? Esse ano já tem 2 títulos e está encaminhando aí Copa do Brasil, tem Libertadores, Campeonato Brasileiro. E isso faz a equipe do Palmeiras ser muito forte pelo técnico que tem. É um técnico jovem, mas é um técnico também muito inteligente, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo do Palmeiras contra a equipe do Bragantino.